Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h16. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. O rádio jornal que tem o selo A Gazeta de compromisso com a verdade. Essa é a sua hora da notícia aqui na rádio que tem 41 anos no coração dos acreanos, a Gazeta FM. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o governador Gladson Cameli, ele que é candidato à reeleição pelo Partido Progressistas ao governo do estado. Vem aqui hoje bater um papo comigo sobre o cenário político, falar sobre seu plano de governo, fechar nossa série de entrevistas com os candidatos que estão concorrendo na disputa ao governo do estado nestas eleições. Olá, Gladson Cameli, seja muito bem-vindo ao Jornal Gazeta 93, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Oi, Thiago, eu que te agradeço por a oportunidade, a toda a equipe aqui da Rádio A Gazeta FM 93, estava comentando agora há pouco, né, que vocês fazem um trabalho brilhante, que é levar informação para quem está nos ouvindo, nos lugares mais distantes. Vocês fazem parte da história do Acre e que também fortalece a democracia. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Sexta-feira, Friale acertou aí, né? O friozinho. Me permita aqui, o pessoal diz que eu estou fazendo propaganda pro Friale, não, mas é porque um momento de verão desse, os ânimos meio aquecidos, nada é mais gratificante quando você acorda numa manhã de sexta-feira, que eu posso dizer que daqui a pouco sextou, né? Sextou. Mas sextou aí com o clima, com o clima aí para mais frio, pra gente dar uma diminuída no calor que tá aí o dia a dia nosso. Eu agradeço a Deus e a vocês por esta oportunidade. Muito obrigado. E por esta oportunidade de eu estar aqui nesse momento para nós fazermos um debate. O Marcão, eu estava perguntando aqui o Marcos quantos anos de A Gazeta ele tem. Marcos, parabéns pelo trabalho de vocês, a toda a equipe. Tiago Martinello, essa família que contribui com o sucesso do Estado. E aqui eu não estou lhe falando isso como governador político, mas vocês têm uma história, como eu já falei. Tem todo o meu respeito, o Silvio, minha admiração, e com aquela sempre calmo, ansioso. Tranquilidade. E o Silvio que está certo. Então, agradecer mesmo. As ordens. Vamos começar então a nossa entrevista. É uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios, governador, falando de eleições 2022. Estamos a pleno vapor nesse período eleitoral, já começou. Vamos ter aí em torno de 6 semanas nessa corrida aí até chegar o dia de votação do primeiro turno. Gladson, eu queria que o senhor analisasse como vai ser esse período de campanha, o que o senhor espera aí nessas próximas semanas. Primeiramente, com a bênção de Deus. Vocês observaram que eu sempre falo muito o nome de Deus, e eu, depois dessa pandemia, eu fiquei cada vez mais cristão que sou, eu me agarrei mais a Ele, porque só Deus e eu sei os momentos que nós passamos, e vida é tudo. Então, essa campanha, eu quero poder fazer uma prestação de conta para vocês, para a imprensa, para o cidadão, de tudo aquilo que nós fizemos e tentar mostrar o que ainda podemos fazer, porque o primeiro mandato ainda não acabou. É um processo aí, como você mesmo falou aí, de 40 e poucos dias, né, até chegar ao primeiro turno, e que vença a vontade da maioria, que a democracia é isso, e quero debater. Eu não vou entrar de forma alguma em respeito a todas as famílias, que até porque o Estado ele não pertence a uma família, o Estado ele pertence a todos os brasileiros, de homens e mulheres, crianças e minhas autoridades, que aqui nasceram ou que aqui escolheram para viver. O Estado é de pessoas, e a única cor que nós temos é a cor da nossa bandeira. O brasão do Estado ele fala muita coisa, e eu quero aproveitar o meu tempo para mim poder debater, para mim poder dar uma satisfação à sociedade e dizer por que eu quero um segundo mandato, porque ainda temos muito o que fazer.
Show! Agora vamos falar da sua vice, Gladys. É de conhecimento público que ao longo do seu mandato aí surgiram algumas divergências entre o senhor e o seu atual vice, o Major Vélez Rocha. Gladys, eu queria que você falasse um pouco então da escolha da sua vice nesta sua nova jornada, Maílza Gomes. Quanto que é importante ter o nome dela te ajudando nessa campanha, nesse grande desafio? Ô Thiago, eu vou te comentar, eu comentei, acho que isso com uma ou duas pessoas, e se você me permitir, eu vou comentar como foi essa escolha. Realmente criou-se uma interrogação e às vezes o nome do vice parecia que estava se tornando maior do que a candidatura do próprio governador, da reeleição. Eu fui nas Poacas, eu fui assistir o show da Bruna, aquela cantora Bruna Carla, e tem uma música que eu gosto muito, do Advogado Fiel. Se você tiver lá aí, você toca, que é aquele hino, assim me permita chamar. Eu ouvia muito pela manhã na época difícil da pandemia, e aquilo ali me chamou, e por acaso eu fui. E naquele momento eu fiz uma oração. Como eu te falei, eu só tenho um chefe, que é o nosso 01, que é Deus. E eu digo que é com Deus e o povo. E eu sempre peço muito a que ele me oriente. E por acaso a senadora Maílza estava comigo. E eu disse, eu vou fazer o convite a ela. Meu coração tocou. Ela é mulher. Me representou muito bem. Eu, como acriano, como governador, 4 anos no mandato de senadora, que foi minha primeira suplente. Uhum. A senadora Maílza, eu cheguei para ela e disse, senadora, a senhora não quer compor a chapa comigo? Isso um dia antes para definir da convenção. Sabe quando você recebe você sente? E eu estou falando assim do fundo do meu coração. Aí ela aceitou, porque ela não queria. Uhum. Ela queria disputar a reeleição. Ela aceitou. E aí foi nesse dia, nessa hora à noite, que nós montamos a chapa, porque então naquele momento antes era o deputado Alan Henrique, que aí por um problema partidário interno deles acabou não dando, não por falta da vontade do deputado Alan, que por sinal é um grande amigo que tem problemas políticos, que você já sabe como é que é, e aí acabou dificultando. Mas a senadora topou o desafio, foi dessa forma. No outro dia fomos para a convenção e graças a Deus está aí. E eu não tenho dúvida que nós juntos, nós vamos fazer um grande mandato. Qual é o pedido que eu fiz para o pré-candidato a vice naquele momento? É que só colocasse as pessoas em primeiro lugar. Nenhum partido, nenhum governador, nenhuma autoridade, ela está acima de Deus ou do povo. A maior autoridade para um chefe do executivo é a vontade popular da maioria. E se a gente não tiver humildade de reconhecer, de ouvir, eu tenho quebrado muito o paradigma do governador com a população. Eu procuro quebrar todo tipo de protocolo, porque você sabe que o governador, se ele deixar, ele se cerca de uma meia dúzia de pessoas que ele é blindado. Às vezes só escuta o que ele quer. E te confesso, Thiago, não é porque é um ano de eleição que eu vou te dizer que é tudo perfeito, não temos muito a fazer ainda. Mas eu te garanto que a voz que fala, a crítica construtiva, quando a imprensa faz, eu gosto. Me ajuda a resolver os problemas mais rápido. Mas quando o povo fala, isso é o que mais eu gosto. É quando me fala, porque quando o povo diz é porque de fato está acontecendo. E se você não tiver essa humildade de ouvir quem te colocou lá, você não merece estar onde está. Outra aliança muito importante, né, nessa chapa majoritária é a do candidato ao Senado. Quem está concorrendo junto com o senhor na sua chapa é o Ney Amorim. Isso. O Ney, que apesar de um político jovem, também tem uma grande experiência na política acriana. 3 vezes como deputado estadual, presidiu a LEAC. Uma delas, inclusive, já teve candidatura ao Senado, eleições aí de 2018. Eu queria perguntar, então, Gladys, o quanto contribui ter um aliado como esse, expertise político aí na sua chapa, nessa disputa? Para mim, graças a Deus, e o Ney ter aceitado. Como eu te falei, né? Quando a Maílza sinalizou a possibilidade de vir para compor a chapa para mim, para vice, automaticamente eu perguntei ao Ney. Isso era por volta de 10 da noite, 22 horas. Aí o Ney disse que topava o desafio. E eu digo, então vamos. Conversa com sua família e me deu uma resposta amanhã até 10 horas da manhã. Isso na véspera da convenção. Aí ele me chamou. Topo. Eu digo, vamos. Eu vou contar, eu vou te dar uma informação que muitos não sabem. O Ney é uma pessoa que eu sempre tive uma admiração por ele e um respeito. Desde o dia que, quando começou a transição do meu primeiro mandato,
em 2018, novembro, eu mandei uma reforma administrativa para a Assembleia e que o Ney, com uma sensibilidade muito boa, ele pautou essa reforma e nós já entramos no 1º de janeiro. Um trabalho que nós íamos fazer quando sentássemos na cadeira, nós economizamos em torno de 7 meses. O que é que isso resultou de melhorias de fato para a população? Primeiro que eu não sabia que ia ter pandemia, mas eu comecei a antecipar aí, em 7 meses o reajuste das contas do Estado, que aquilo me deu uma gordura para caso eu precisasse de recursos para qualquer obra ou qualquer situação emergencial, eu tinha recursos garantidos no Tesouro. Isso me garantiu, tanto que muitas das ações que nós fizemos em combate ao Covid, que o governo federal ajudou e ajudou muito, eu quero aqui deixar isso muito bem claro, eu não precisei pegar um dinheiro do Tesouro do Estado para ir comprar vacina porque o presidente mandou. Eu não precisei fretar avião para ir buscar vacina porque a Força Aérea trouxe. Então, detalhes, estou falando isso porque vocês entendam que gratidão para mim é uma palavra que eu não tiro do meu vocabulário. Mas com essa reforma que nós fizemos na transição, me deu gordura para que, se eu precisasse, com o decreto de fechamento, manter a estrutura do Estado, ajudar as pessoas que mais precisassem, como vários medidas sociais que tivemos, e aí nós conseguimos ter um êxito e diminuir a dor das pessoas. Adson, o Ney, ele tem assim, então por isso que eu falei, todo esse arrodeio, o Ney, ele me representa, ele tem aí uma estrada longa pela frente. Todo governador precisa do apoio em Brasília. Precisa do seu senador da República, como precisa da maioria dos deputados federais e deputados estaduais. Eu não tenho dúvida que aquele rapazinho lá da Baixada, que foi presidente da Assembleia, caso a população dê a oportunidade para ele irá fazer um grande mandato em defesa do Acre no Senado Federal. Perfeito. Gladson, o senhor tocou aí no assunto do presidente, né? Alguns candidatos se definem como candidato da direita, candidato da esquerda, candidato do Bolsonaro, candidato do Lula. Eu queria saber como o senhor se situa nesses posicionamentos. Qual é a relevância para você disso? Como fica o seu apoio em relação ao candidato à presidência da República? Não, o meu candidato a presidente da República é o presidente Bolsonaro. Isso é assim. Por que eu não vou apoiar o presidente? Porque todos os pedidos que eu fiz a ele como governador, todos, de eu mandar uma lista de 10 pedidos, eu achar que eu ia ser atendido com 1 ou com 2, não, ser atendido nos 10. Eu vou te dar aqui um exemplo. Uma renegociação de uma dívida que tinha do governo passado com o BNDES nos deu uma economia, com abaixo da renegociação da dívida, de fazermos, por exemplo, a duplicação da AC 405 lá em Cruzeiro do Sul, que dá acesso até o aeroporto, e do aeroporto até a rotatória onde vai para Manso Lima e Rodrigues Alves, que é duplicar. Foram aí economizados em torno de quase 100 milhões de reais. Isso é uma renegociação na taxa de juros, autorizado pelo presidente. Fora outras ações e medidas que ele tem nos ajudado, e muito o Estado do Acre. Essa pandemia, o apoio que o governo federal nos deu aqui, tá? Então por que eu não vou apoiar uma pessoa que tem me ajudado, que tem ajudado o Estado do Acre, que tem reconhecido? Apoio sim, nós não estamos coligados como é que se diz, na coligação, o partido dele tá fora, mas assim, bom para ele, porque quanto mais que candidato pedindo voto para ele, melhor. E aí eu vou, é meu candidato sim a presidente, não tem, meu partido o apoia, há uma determinação da Nacional, mas eu estou apoiando de coração aberto, porque ele tem contribuído com o desenvolvimento do Estado e ajudando muito o nosso Estado. Agora são 7h30, hora certa na Gazeta. Estamos em uma entrevista ao vivo com o Gladson Cameli, ele que é candidato à reeleição pelo governo do Estado na chapa do Progressistas, veio aqui falar com a gente sobre política e eleições 2022. Vamos fazer uma breve pausa para os comerciais, mas voltamos já com mais entrevista aí com o Gladson Cameli. Não sai daí. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93. Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h34. Estamos de volta para mais um bloco do Jornal Gazeta 93. Aumenta o volume e fica com a gente porque ainda tem muita notícia.
informação aqui nas ondas da Rádio Gazeta FM. 93! E a gente volta neste terceiro bloco novamente com o Gladson Cameli, candidato à reeleição para o governo do estado. A gente falou bastante no bloco anterior sobre a sua chapa nestas eleições, agora vamos retomar um pouco falando sobre o programa de governo. Gladson, o senhor administra o Acre desde o início de 2019, já são aí 3 anos e meio nesse grande desafio como governador, e eu queria que o senhor ressaltasse como que foi o processo de construção do seu plano de governo para esse projeto de reeleição, quais foram os eixos seguidos. Todos nós sabemos que eu apresentei uma proposta para a sociedade em 2018, aonde demos início em 2019, que foi o reequilíbrio das contas do Estado, aquele corte de gastos desnecessários, para que eu pudesse realmente dar início, logo em seguida, num período de iniciar as grandes obras de infraestrutura. Como uma grande maioria nós já iniciamos, outras estão em processos finais de licitatórios, e aí nós fomos surpreendidos com a pandemia. Então tem alguns pontos e algumas áreas que ainda eu não tive um avanço como desejado, que eu vou dar continuidade no segundo governo, caso a população me reeleja governador do estado. Temos que, na educação, nós temos aí o prato extra, conseguimos fazer nesse governo ainda o fardamento grátis, reestruturamos quase todas as escolas, e criamos as escolas militares, que é um anseio. O Tiago, isso é impressionante quando você encontra um jovem, uma criança, um adolescente, o quanto ele tem anseio de estudar numa escola militar. Vamos aí o programa de criar as escolas indígenas. Então, além do prato extra, as condições para o aluno de estar mais presente, o tablet que nós estamos aí em processo para dar para os alunos, e não só para os professores, mas para os alunos também, nós estamos com essa meta, colocar o aluno mais próximo da tecnologia, facilitar a vida do aluno para que ele possa ter acesso à informação daquilo que deseja, e aí a gente poder ter um êxito. Na parte de infraestrutura, por exemplo, eu estou aqui, finalmente já publicou o viaduto aqui da Ceará, o anel viário, daqui de Rio Branco, a primeira etapa. Nós estamos aqui, a ponte do segundo, que dá acesso ali no bairro do 15 até a Baixada. Nós queremos fazer ali, acho que a quinta ponte, não é isso? A quinta ponte, com também a orla daqui de Rio Branco, que tá, isso tudo que eu estou falando para você já tem recurso garantido e está em processo licitatório. Não é que eu vá inventar ou vou atrás de recursos. A orla do 15? A orla do 15 ali próximo ao 2º batalhão que ele se encontra. Mas o nosso grande gargalo, você pergunta assim, mas me diga assim, qual é o foco do seu segundo governo? Além da saúde, da educação, segurança, geração de emprego e renda para o povo. Eu não posso me dar aqui e dizer que está tranquilo, enquanto eu sei está diminuindo o desemprego, mas nós temos que fazer ações para que a gente possa diminuir esse gargalo, que assim eu digo, eu preciso gerar emprego, porque nós diminuímos a burocracia, o agronegócio, a minha expectativa está positiva. O que eu ofereci, apresentei em 2018, eu cumpri com a minha meta. Ponte, não foi eu que fiz, mas foi nós que lutamos, eu enquanto senador e agora como governador, nós concluímos aí a ponte sobre o Rio Madeira, nós quando eu digo, porque não é eu que fiz a ponte, mas foi eu como senador que eu fiquei lutando para que essa obra não parasse e o nosso presidente da República inaugurou. Por que essa ponte é tão importante? Muitos não têm essa visão. Ela é um segundo canal do Panamá, é a união do Pacífico com o Atlântico. Qualquer falar em investimentos de agronegócio, se não tivesse aquela ponte, ninguém viria para cá. Então, se pode observar o que era antes e o que está hoje. Você não precisa desmatar. Então é só deixar o homem do campo trabalhar, melhorando as estradas vicinais, os ramais, com a compra de novos equipamentos, e aí dar sequência em toda essa área. Nós não vamos inventar moda. Eu quero dar sequência naquilo que eu falei em 2018 para que a gente possa diminuir o déficit, o índice de desemprego no estado do Acre. Essa é a minha grande meta. Comparando-se com 3 anos e meio atrás, que era a questão da segurança, que hoje nós somos
o estado que mais diminuiu o número de mortes aqui no estado, nós queremos que esses índices melhorem cada vez mais com a reestruturação e um trabalho que o nosso secretário de Segurança, Coronel Paulo César, vem fazendo, e todo o sistema de segurança tem ajudado para que a gente possa não só reequipar, mas nós chamamos quem fez concurso e dar sequência em todas as áreas, porque é colocar o Estado mais presente das pessoas. Gladson, pelo seu plano de governo, dá para perceber uma linha no sentido de fazer avaliações do seu mandato. Fala então para os nossos ouvintes como é que o senhor faz essa avaliação da sua administração enquanto governador, quais são os avanços obtidos, o que precisa melhorar? O que eu preciso mais fazer? Você sabe que todo o meu plano de governo em 2018, e aqui eu não estou querendo culpar a pandemia, porque às vezes a gente fala assim, as pessoas podem se confundir. Qual foi a minha prioridade? Qual é a minha prioridade, se você me perguntar? Cuidar das pessoas. Vida. A não ser que Deus desça para mim aqui na terra e me diga que há alguma coisa mais importante do que a vida, do que a minha vida, do que a sua vida, do que a vida de quem está nos ouvindo. Então, eu não posso, 10 minutos você salva uma vida. E aonde eu quero chegar? Naquele momento da pandemia, nós mudamos todo o nosso planejamento e focamos em combater aí o mal que teve aí, que foi essa maior pandemia do século, que foi a Covid. E com o apoio não somente do governo, mas com o empenho de cada servidor que aqui está me ouvindo, da saúde, da segurança, de quem faz o cafezinho, do seu Raimundo que faz o cafezinho, de quem abre as escolas, dos motoristas do DERACRE, toda a estrutura do Estado, iniciativa privada, vocês, das rádios, radialistas, que cumpriram um papel e cumpre fundamental, que levaram a informação para quem mora lá na reserva do Chandlis, que lá escutam as rádios, para as pessoas tomarem o cuidado necessário naquele momento. Então essa união toda nos ajudou que o Acre não ficasse como alguns estados vizinhos ficaram. Então em virtude disso que eu posso te dizer que quando você tem fé e tem determinação, dá para você vencer muitas coisas. A avaliação que eu faço, eu não me arrependo um minuto. Se tivesse que voltar, eu faria tudo novamente, positivo. Mas temos muito o que fazer. Nós vencemos um desafio que era melhorar os números da segurança, e melhoramos. Nós aumentamos 4 vezes a mais o número de UTIs. Eu concluí todos os hospitais inacabados. O pronto-socorro estava para mais de 12 anos aí com as obras paradas, e está aí a primeira fase e a segunda completa. INTO completo, Hospital de Brasileia concluído, e nós estamos recuperando todas as redes hospitalares do Estado. Só que tem problemas? Temos. Estamos com o concurso da saúde lançados. Fizemos concurso, chamamos quem fez quem estava no cadastro de reserva da área da segurança. Em todas as áreas nós fizemos ações. E aqui ainda tem mais uma situação, que eu estou aguardando passar o período eleitoral, mas eu vou pedir autorização para mim fazer novos concursos públicos. O Estado está precisando, a máquina administrativa está precisando fazer novos concursos para contratação de pessoas, de servidores, porque nós estamos precisando, o DERAC está precisando, o CEINFRA está precisando, e entre todos os órgãos. O que a gente quer não é criar muita... dizer que nós vamos transformar o Estado numa Suíça, não. Que nós vamos dar uma sequência daquilo que a gente vinha fazendo, porque ainda tem muito o que fazer. Tanto que eu ainda estou contando que nesses restos de mandato, até dezembro, eu ainda vou aí inaugurar obras, ainda vou deixar muita coisa sendo iniciada. E se Deus me permitir, e vocês que estão me ouvindo, me derem a oportunidade, com a bênção de Deus, de livre e espontânea vontade, me derem seu voto para que eu continue o segundo mandato, tenha certeza que eu ainda tenho muito o que fazer. Eu quero cumprir minha missão. A minha missão não é só ganhar a eleição. A minha missão é, quando acabar o meu segundo mandato, eu descer as escadas do Palácio Rio Branco de cabeça erguida, e no outro dia eu poder ir lá no mercado tomar um café. Essa para mim é a minha grande missão. Descer para mim cumprimentar as pessoas. Este é o meu desejo. Infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Gladson, você gostaria de deixar alguma mensagem final, alguma última palavra aos nossos ouvintes que acompanharam aí toda essa entrevista, toda essa conversa? Eu quero pedir às pessoas que não percam a esperança.
Sei que as pessoas estão muito ansiosas, com razão, devido a todo esse processo de que nós vivenciamos, mas que as pessoas elas tenham a certeza que nós não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. Eu estou governador e estou participando aí os preparatórios para um vestibular, que a gente fala, né? Que eu tenho que tirar a nota 11. Mas pedir às pessoas que tenham fé, vamos renovar nossa fé, nossa esperança. E vocês vão ver, acompanhem os programas eleitorais. Assistam cada programa, observem as propostas. E eu quero fazer um compromisso com você, Thiago. Com você, Marcão. Com as suas famílias, com quem está nos ouvindo. Eu vou fazer uma campanha limpa. Uma campanha respeitando as nossas famílias, com propostas. Uma campanha dando uma satisfação para o eleitor que sabe que o voto é a única arma que nós temos para o fortalecimento da democracia e de a gente mudar aquilo que não está dando certo. E eu vou utilizar o meu tempo de televisão para mim propor ideias, propor um diálogo e respeitando, sem ofensas, em respeito a todas as famílias, até porque eu tenho família, tenho um filho, e aquilo que eu quero para o meu filho, eu também quero para o filho de milhares de pais e mães que aqui estão nos ouvindo, porque é responsabilidade minha, porque eu ainda estou governador do estado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Gazeta 93. Você do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista ao vivo com o candidato à reeleição ao governo do estado pelo Progressistas, o Gladson Cameli. Ele que tem na sua chapa a Maísa Gomes como sua vice, Ney Amorim concorrendo ao Senado. A gente vai para os comerciais, voltamos já com o quadro Gazeta Bate um Bolão, aqui nas ondas da 93,3 FM. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.